A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por esse encontro maravilhoso que é estar diante da presença do Senhor. Em todos os dias Ele é fiel com sua mão sobre nós. Agradecer a Ele que Ele é bom, aleluias, Ele é maravilhoso. Dar graças à glória dEle eternamente, porque tudo passa, mas o que não passa é a vontade do Senhor Jesus sobre mim e sobre você. E Deus é tremendo e fala conosco de diversas formas. Ele fala conosco dormindo, acordado, fala conosco através mesmo de um olhar, de uma frase que você vê de um outdoor, você vê uma publicidade aí no seu celular. O Senhor, Ele dá um jeito de se comunicar conosco de qualquer forma, Ele não deixa os seus desamparados. Então vamos orar e agradecer pela bondade e misericórdia que Ele tem tido conosco. Poderoso Deus, a Tua eterna, soberana, grande força que é em tuas mãos, é ela que nos sustém e nos coloca de pé. É esta tua mão forte que nos diz todo dia a direção. Então nós já agradecemos, porque o Senhor já está aqui conosco, porque o laço partiu, rompeu e escapamos, e de novo, e de novo, e de novo, a tua mão poderosa e potente é que nos deixa em pé. E em pé diante, indo do caminho da vitória. Esse é o nosso Deus, que nos coloca diante do nosso propósito, que foi Ele que escolheu. E não vai ter nada que vai impedir esse processo, porque o Senhor disse que tem vitória. E a vitória do Senhor é aquela que homem nenhum consegue destruir. É indestrutível. Tudo que Deus te dá, ninguém vai derrotar. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a oportunidade da palavra. As espadas já estão aqui. Eu estou com aqui aberto. Olho para cá porque tem uma online aqui. Eu sempre falo isso com os irmãos. Amém? Você que já acabou de chegar, dá o seu gostei, faz um coraçãozinho para Jesus Cristo. Fortalece, porque o canal se mantém de pé quando você dá o seu gostei, quando você compartilha. Ah, sim. Você pode comentar aí embaixo e dizer o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo até hoje tem feito em sua vida. Muitos são os levantes, mas todos frustrados, porque no final não foi derrotado, e sim o nome do Senhor glorificado na sua vida e na sua casa. Olha para sua casa agora e diz: eu estou vendo a minha casa cheia da glória do Senhor. Escreve aí nos comentários: eu estou vendo a minha casa agora cheio da glória do Senhor. Aleluias, amém? Graças a Deus. Oferecer ao Senhor o que é de melhor. Porque quando a gente se coloca em condições de pequena, humilhada assim somente diante daquele que é o teu rei, o que pode fazer todas as coisas para você. Amém? Graças a Deus por isso. A gente vai agora caminhando e adorando o Senhor. Amém? Para te adorar, Senhor. Aleluias, digno de todo o meu louvor. Aleluias, muito mais que me prostrar, quer dizer, me reverenciar ao Senhor, toda a sua honra que o Senhor tem dado àqueles que têm contigo, Senhor Jesus, porque não é fácil permanecer na tua presença. São muitos açoites, inveja, açoites do mundo, das trevas, que todo dia tem luta, mas todo dia o Senhor está à frente, nos dando a vitória. Graças a Deus por isso. Vamos para as espadas. Irmãos, vamos hoje, é tremendo. Hoje a gente está aqui em João, a primeira epístola. É só começando a navegação, na qual Deus disse: eu não saio do seu barco. Tá se esmurecendo por quê? Tá chorando por quê se eu não sair do teu barco? Se eu estou nele. Aleluia, não temas, segue adiante. Aleluias, glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Vamos para João. Alegre-te, o Senhor é contigo. Eita glória, aleluia. Eu não sei o que anda ali, os seus ouvidos sendo muito apredejado, sendo muito apertado, sendo muito lançado com palavras para que você desanime e desacredite. Alegre-te. O que você vê não é verdade. É um cenário querendo te mostrar que é de derrota. Deus, eu te dou vitória.
Eu preciso, aleluia, te dizer isso hoje. Eu estou te dando vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para João, primeira carta. Nós dizemos que João, mas a gente vai falando sobre isso ao decorrer das 3 cartas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e que temos visto com os nossos olhos, e o que contemplamos nas nossas mãos, e eu apalparo e a respeito da palavra da vida. Pois a vida se manifestou, e nós temos visto dela testemunha. Nós temos visto dela, testemunhamos. Nós vimos que anunciarmos a vida eterna para com o Pai, e nós fomos, aleluias, manifestada. Anunciamos também a vós de que temos visto e ouvido, para que vós também mantenha-se em comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que para que com alegria seja completa. E esta mensagem dele temos ouvido e foi anunciado: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado nenhum, aleluias, pecado algum, enganemo-nos nós mesmos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Pegou essa parte aí? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda justiça. Deus, ele tecla nesse momento sobre justiça. E que teu espírito, tua alma não fique se debatendo, olhando para o passado. Porque se tu confessou ao Senhor o seu pecado e se coloca na condição de que você não tem mais, não. Você confessou todos os seus erros. E dele falou como falou para aquela mulher que estava humilhada. Eu acredito que ela estava com semi-roupas, não estava com vestes completas. Diante de todo um povoado ali com homens, mulheres e crianças, querendo apedrejar para se fazer valer aquele dito da Torá, de ter pego em adultério. Trazia o homem e a mulher, mas naquele momento trouxe só a mulher. Aí eu creio que queria fazer o quê? Uma armadilha. Vocês conheciam a Torá tão bem, porque não trouxe o homem também? E Deus está falando já agora de manhã, para mim e para você. Não deixe que sua mente tormente achando que Deus olha para o teu pecado do passado. Ele não olha para o teu pecado do passado. Armadilhas são postas todos os dias. Armadilha preparada. Porque nós temos todos os dias enfrentando uma guerra espiritual. Só que esses olhos não contemplam. Mas aqui João diz que todo mundo que andou com Jesus, inclusive este, que na primeira carta nem dá o seu nome como um João e não declara que é o João, o discípulo. Só na segunda em diante que sobrepõe assinado como João. Ele viu, ele ouviu e deu testemunho de que Jesus andou conosco. Aquela mulher, ela foi alcançada pela mão de Cristo, disse: vai, não peques mais. Era uma armadilha. Se Deus conosco estava na terra, aqueles homens insanos preparavam armadilha para Deus e para mim e você. Quantas armadilhas são preparadas e o laço é partido, cortado, rompido na madrugada e você escapa e você acorda dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara. Hoje o Senhor nosso Deus disse, declara no nosso lar: esta casa está cheia, derramada da glória do meu Deus sobre ela. O seu lar está derramado da glória do Senhor. E por isso o inimigo não vai ficar. Mas você vai esquecer. Você vai esquecer
que há um algozes todo dia em seu encalço, que é para você não ficar paralisada. Você vai dizer, eu sei a quem eu sirvo. É um Deus, na qual andou pela terra, na qual Dímino Tomé tocou na mão e viu as chagas dele, na qual mais de 500 pessoas viu Jesus quando ressuscitou, na qual ele ficou entre os seus por mais quase 40 ou 50 dias. Este é o Deus, Senhor dos Exércitos, que Deus convida você a olhar para o lado, um lado bem breve, do que Deus já fez contigo. Por que você vai se amedrontar com essa situação que parece que é o fim? Por que você vai recuar com medo? Porque aqui João estava falando para Éfasos. Aqui é um relato de um homem ancião. Deus está dizendo, tu vai chegar até ancião. Não é agora, não. Tu vais ser anciã e ancião. Aqui era um ancião que escrevia esta carta para aqueles que estavam com medo, em crise, que Jesus existia. Estava em crise diante da situação que estava acontecendo com suas vidas. Estava em crise, colocando em xeque, será mesmo que é Jesus? Porque via uns grupos estavam se informando para dizer que nada, ele não existiu não, esse Jesus, que nada, não vai fazer essa obra em sua vida não. Oi, se precisou um homem cheio de experiência, ancião, declarar e levar uma carta para aquele grupo, daquele grupo de judeus. Este é o contexto de a primeira carta de João. Um grupo de judeus que estavam em crise e vendo vários faíscas de tudo que é lado, armadilhas preparadas para que desacreditasse daquele que lhe chamou. Olha o que diz aqui, ó, Romanos, aleluias, capítulo 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E olhe, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que antemão conheceu, também predestinou, se ele conforme a sua imagem. Se ele chamou, olha, diz aqui, ó, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Entendeu? Se Deus chamou, predestinou para a sua história, não vai ter nenhum reverse, não vai ter nenhuma flecha que vai querer matar você, porque já caiu por terra. Se ele te chamou, ele garante. Se ele chamou, porque estava predestinado na sua história. E depois disso, ele justificou você. Não se atormente com isso. Não fique de maneira confusa que Jesus não está na sua história. Diante dessa crise que está vivendo, você vai dizer, que mais milagre Deus vai fazer comigo agora, está tudo acabado. Não tem a conta corrente, já está sem quase nada. Aleluias! Aquele caminho de vitória, do projeto, não estou vendo sinal de que está indo. Ah, os filhos, eu não estou vendo, parece que está cada dia mais distante, que um dia vai glorificar o nome de Jesus. Aqui diz, eu que justifico e eu, aleluia, te glorifico. Foi a palavra que quando começou a oração, declare agora na sua casa, que está sendo derramada a glória de Deus sobre ela. Está sendo derramada a glória do Senhor na sua casa. Está dizendo que a vitória é completa. Deus, quando faz algo, Ele não faz pela metade, Ele faz completo e inteiro. Ele não trabalha com fração, Ele trabalha com números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus diz, eu trabalho com números inteiros dentro da minha perfeição. Caiu por terra. Mandinga. Feitiçaria. Obra de oração contrária. Não prevaleceu, porque Jesus estar aí e estar aqui. Confundidos, enganados, ficarão aqueles que vão em busca contra a sua vida. Porque Deus, eu estou abrindo uma janela, esta janela eu estou trazendo luz, porque diz aqui João, ele é a luz, estava conosco e ninguém se engana. Uma vez na luz, a treva se dissipa e vai sair essa escuridão
que você não está tentando entender o que está acontecendo. Deus, eu estou abrindo uma janela, essa janela tem luz e a escuridão, ela será aleluias, dissipada. Eu não sei o que o Senhor está querendo dizer para a sua vida, aleluia, mas está dizendo para mim, para você, sobre a sua história, que Ele chamou, Ele garante. É predestinado, é chamado, é justificado e é glorificado o nome dele em sua história. Diz hoje, o que está apresentando para mim como é uma armadilha, ela foi desarmada. O que está no oculto, ele foi obstruído, foi anulado. Houve perfuração e Deus fez vazar todo o líquido de ódio. Esse líquido está depurando, Deus está mostrando algo amarelo. Jesus, está sendo escarnecido, lançado fora o que vieram contra a sua vida. Deus, eu não sei o que se trata, mas Deus está mostrando algo que foi escarnecido contra o teu nome. E Deus está perfurando e está saindo valas de líquidos. E arranquei de sua vida, porque eu te chamei. Eu justifico. Aleluias. Aleluias. Eu coloco você à frente para que tudo vai cooperar para o bem. Porque eu estou glorificando a sua história. Para que todos saibam que é um Jesus vivo de ontem e de hoje. E que João estava dizendo para aquele lugar que estava em crise. Sem entender que Jesus não estava ali com eles. Porque vinha pessoas, já estava atormentando com outras falácias da situação que estava vivendo. Deus, essa crise, eu sou dono de tudo. E nela eu estou abrindo uma janela com o sol brilhando para você. Amém? Graças a Deus, poderoso Deus eterno, tu és tremendo. Esse alimento que veio do céu, ele vai encharcando a gente. E este líquido que o Senhor, aleluias, trouxe como, aleluias, deu revelação, foi dissipado, foi escarnado, foi lançado fora, porque veio uma água, que é a tua água que jorrou. Aleluias, e os teus pecados foram perdoados. Pecadores continuamos, nós somos. Se falarmos que não é, está mentindo, foi a palavra. Mas a misericórdia de Deus nos alcança todo dia, porque a gente entrega a Ele, confessa a Ele as nossas falhas. E Ele nos purifica e traz com Ele a justiça dEle, a glória sobre nossas vidas e a sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por essa linda, rica oportunidade. A paz do Senhor receba. Eu peguei a minha em nome de Jesus.